Olá a todos, meu nome é Franciele, faço parte da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Física, e irei apresentar uma aula sobre as leis da termodinâmica. Então, por meio desse vídeo, será apresentado o seu enunciado, de que forma tem-se a representação matemática dessa lei, e assim como entre outros conteúdos que, de forma dinâmica, iremos aprender por meio desta aula. Então, vamos dar início. Como eu falei anteriormente, vamos falar sobre as leis da termodinâmica e também as máquinas térmicas. Porém, nesse vídeo vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, e as máquinas térmicas fica para posteriormente. A ementa da nossa aula, ou seja, os conteúdos que serão abordados, será a primeira lei da termodinâmica, e no próximo vídeo será a segunda, terceira e também máquinas térmicas. Então, vamos entender o que é essa primeira lei da termodinâmica. A termodinâmica é uma visão ampla e abrangente da energia. O que isso quer dizer? Quer dizer que para chegar ao enunciado da primeira lei da termodinâmica, deve-se partir da lei da conservação da energia. Aqui temos a representação da lei da conservação da energia, na qual temos que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia térmica que surge de forças não conservativas dentro do sistema corresponde ao trabalho realizado por forças externas originadas no ambiente. Para um sistema estendido, a energia cinética e a energia potencial são as energias do centro de massa. Então, dessa forma, a lei geral da conservação da energia que foi vista anteriormente pode ser reescrita da seguinte forma, colocando-se o subíndice Cm representando o centro de massa na variação da energia cinética e também na variação da energia potencial, uma vez que foi dito que a energia cinética e a energia potencial são as energias do centro de massa. Como estamos trabalhando com termodinâmica, se coloca uma panela com água sobre uma chama, nada vai acontecer com o centro de massa, mas a variação da energia interna ela será maior do que zero, enquanto nenhum trabalho externo está sendo feito, certo? Então, uma vez que se sabe que o calor é um outro meio, um meio não mecânico de transferência de energia, esse conhecimento nos possibilita colocar o calor em uma base com o trabalho da seguinte forma, ou seja, teremos que a soma das variações das energias, a variação da energia do centro de massa mais a variação da energia potencial do centro de massa mais a variação da energia térmica vai ser igual à soma do trabalho mais o calor. Ok? Temos agora a adição do calor. Temos então que a estrutura de conhecimento da energia, ou seja, o que se sabe sobre a energia, é dado da seguinte forma. Sabe-se que a soma de todas as variações de energia do sistema é igual ao trabalho realizado sobre o sistema mais o calor. Então, teremos que a equação que define a primeira lei da termodinâmica será esta. Temos que a variação da energia térmica é dada pela soma do trabalho mais o calor. Agora você pode me perguntar, o porquê que não temos os outros fatores? O que houve? Por que ela é dada dessa forma? Ela é dada dessa forma porque, como foi dito anteriormente, nada acontece com o centro de massa. Se nada acontece com o centro de massa, as variações da energia cinética do centro de massa e a variação da energia potencial do centro de massa é o quê? Zero. E a variação da energia química também é nula. Então, restou o quê? Apenas a variação da energia térmica dada pela soma do trabalho mais calor. Os sistemas que são estudados em termodinâmica são recipientes estacionários de gases e líquidos, cuja energia do centro de massa não muda. Isso é o porquê que esses fatores da energia cinética e energia potencial
foram anulados. É comum na termodinâmica mudar a perspectiva e deixar o trabalho ser feito pelo sistema. Isso muda o sinal e dá a declaração mais comum da primeira lei da termodinâmica, que é que a variação da energia térmica mais o trabalho é igual ao calor. Temos então agora um exercício resolvido acerca da primeira lei da termodinâmica. Exercício número 1. Suponha que o sistema passe de um estado trocando energia com a sua vizinhança. Calcule a variação de energia interna do sistema nos seguintes casos. Na letra A, quando o sistema absorve 100 calorias de calor e realiza um trabalho de 200 joules. A variação da energia interna ela será dada pela equação que define a primeira lei da termodinâmica. E do enunciado, nós temos que a quantidade de calor é igual a 100 calorias e que o trabalho é igual a 200 joules. Temos que o sinal do calor é positivo. Por que é positivo? Porque o sistema absorve calor e o valor do sinal do trabalho é igual a 200 joules, que também é positivo. Por que é positivo? Porque o sistema realiza o trabalho. Aqui, foi necessário realizar a transformação da unidade de caloria para joules, para que haja uma equidade entre a unidade do calor e a unidade do trabalho. Então, sabe-se que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Então, basta apenas fazer a multiplicação do valor do calor que está sendo dado em calorias por 4,18. 100 vezes 4,18 dá o valor de 418 joules. Por fim, basta fazer as substituições na equação que define a primeira lei da termodinâmica, de modo que a variação da energia interna mais o trabalho de 200 joules seja igual a 418 joules. A variação de energia interna é igual a 418 menos 200, porque quando passou para o lado direito da igualdade mudou o sinal. Então, temos que a variação da energia interna é igual a 218 joules. O que esse resultado nos mostra? Esse resultado nos diz que a energia interna do sistema teve um acréscimo de 218 joules. Já a letra B nos diz que o sistema absorve 100 calorias de calor e um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele. Temos, nesse caso, que o calor ele é igual a 100 calorias, fazendo a transformação que já foi demonstrada anteriormente, dá-nos o valor de 418 joules e esse calor é positivo porque foi absorvido pelo sistema. Mas, nesse caso, o trabalho ele vai ser o que? Negativo, porque o trabalho foi realizado sobre o sistema. Então, W, que representa trabalho, vai ser igual a menos 200 joules. Desse modo, fazendo as devidas substituições, teremos que a variação da energia interna mais o trabalho de menos 200 joules é igual a 418 joules. A variação da energia interna vai ser igual à soma de 418 joules, passando para o lado direito. Esse sinal que antes era negativo passa a ser positivo. Então, temos a soma de 418 joules mais 200 joules. E então, a variação da energia interna foi de 618 joules. Isso quer dizer que a energia interna do sistema teve um acréscimo de 618 joules. Já na letra C, nós temos que o sistema libera 100 calorias de calor. Se libera, então, esse sinal aqui vai ser o que? Negativo. E um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele. Vimos anteriormente também que esse valor vai ser o que? Negativo. Temos, neste caso, menos 418 joules e que o trabalho é menos 200 joules, pois o calor foi cedido pelo sistema e o trabalho foi realizado sobre ele. Todos os dois têm sinais negativos.
Logo, fazendo as substituições, nós teremos que a variação da energia interna mais o trabalho de menos 200 joules é igual a menos 418 joules, porque o sistema ele cedeu calor. Então, temos que a variação da energia interna vai ser igual a menos 418 joules, mais, porque passou para o outro lado, muda-se o sinal, fica mais 200 joules. E temos, então, que a variação da energia interna vai ser igual à subtração entre esses dois valores, que vai dar o quê? Menos 218 joules. Isso nos mostra que a energia interna do sistema teve um decréscimo, ou seja, diminuiu 218 joules. Vamos abordar nesse momento o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. Sim, dois valores de calor específicos diferentes para o mesmo gás quando o volume é mantido constante ou quando a pressão ela é mantida constante. Nessa figura, nós temos que na figura A temos uma fonte de calor e na figura B também temos uma fonte de calor, as quais cedem um calor para o recipiente, o mesmo calor. Pode-se perceber que no recipiente em que o volume é mantido constante, a variação da temperatura vai ser o quê? Maior. Já quando a pressão ela é mantida constante, a variação da temperatura ela será menor. Então, como o calor específico mede uma espécie de inércia do corpo, a variação de temperatura, o calor específico do gás a volume constante, ele vai ser menor do que o calor específico quando a pressão ela é mantida constante. Ou seja, quanto maior a variação da temperatura, menor o calor específico, e quanto menor a variação da temperatura, maior será esse calor específico, dadas as circunstâncias em que o volume é mantido constante ou quando a pressão é mantida constante. Definem-se para os gases dois calores específicos, como já foi dito, um a volume constante e o outro a pressão constante, e esses calores específicos é dado pela equação, que o calor específico à pressão ou volume constante é igual à quantidade de calor dividido pelo número de mols vezes a variação da temperatura. Aqui nós podemos observar o que foi dito anteriormente. Quando o valor do denominador, nesse caso a variação da temperatura, for maior, o calor específico vai ser menor. Já quando a variação da temperatura ela é menor, no caso da pressão sendo mantida constante, nós temos que o valor do calor específico vai ser o quê? Maior. Então, aqui temos uma tabela que apresenta os valores dos calores específicos de vários gases. Então, se você quiser observar mais detalhadamente, pause o vídeo e observe os valores dos calores específicos à pressão e a volume constante para os gases monoatômicos, diatômicos ou poliatômicos. Vamos resolver mais um exercício. O exercício número 2. O enunciado nos diz que um cilindro com 2,25 mol de hélio, nesse caso aqui o gás é o hélio, recebe uma quantidade de calor Q de 5,5 vezes 10 a 4 joules. Desprezando o calor absorvido pelo cilindro, determine a variação de temperatura do hélio quando a pressão é mantida constante e quando o volume é mantido constante. Dado os calores específicos do hélio, a pressão constante, e o calor específico do hélio a volume constante. Vamos à resolução. Inicialmente, devemos tirar os dados que foram dados no enunciado. O número de mols N, representado pela letra N, é igual a 2,25 mol. A quantidade de calor representado pela letra Q é igual a 5,50 vezes 10 a 4 joules. Aqui vocês podem perceber que o sinal do calor é positivo, porque recebe uma quantidade de calor. Se o sistema recebe o sinal da quantidade de calor é positivo. E aqui temos os calores específicos. Vamos determinar a variação da temperatura, nos casos A e B, por meio da equação do calor específico. Vimos anteriormente que o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pelo número de mols vezes a variação da temperatura. Vamos ter aqui, fazendo as manipulações, que a variação da temperatura é igual ao calor dividido
pelo número de mols vezes o calor específico à pressão constante. Nesse caso, nós temos os valores do calor e o número de mols e o calor específico, faz as devidas substituições e teremos que a variação da temperatura à pressão constante é igual a 1,18 vezes 10 a 3 Kelvin. Isso quando a pressão é mantida constante. O que é esperado quando o volume for mantido constante? Que essa variação de temperatura seja maior ou seja menor? Vamos observar. O cálculo da variação da temperatura a volume constante será feito de maneira semelhante ao quando a pressão foi mantida constante, na alternativa anterior. Usando a equação para a determinação do calor específico, temos a razão entre o calor com o número de mols vezes a variação de temperatura. Isolando a variável variação de temperatura a volume constante, teremos a razão entre o calor com o número de mols vezes o calor específico a volume constante. Fazendo as devidas substituições que foram dadas lá no enunciado, teremos que a variação da temperatura a volume constante foi igual a 1,96 vezes 10 a 3 Kelvin. É aqui que eu respondo ao questionamento que eu fiz anteriormente. Pode ser observado que a variação da temperatura quando o volume foi mantido constante é maior do que a variação de temperatura quando a pressão foi mantida constante. Transformações básicas de um gás ideal. Inicialmente, temos a transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela em que se refere que a pressão ela é mantida constante. Como pode ser observado no gráfico, temos um gráfico da pressão em função do volume. Como a pressão ela é mantida constante, temos que a representação gráfica corresponde a uma linha que é paralela ao eixo das abscissas, nesse caso, ao eixo do volume. Podemos observar que o volume ele é variado de um volume inicial para um volume final, e isso acarreta em um trabalho que é feito pelo sistema. Pode-se observado que existe uma proporcionalidade direta entre o trabalho realizado pelo sistema e a variação do volume, como já foi dito. E é expressa pela relação, que diz que o trabalho é igual à pressão, como ela é mantida constante, é P, vezes a variação do volume final menos o volume inicial. E também existe uma proporcionalidade entre a variação de temperatura e a quantidade de calor transferida ao sistema, que é dada pela relação quantidade de calor à pressão constante é igual ao produto entre o número de mols vezes o calor específico à pressão constante vezes a variação de temperatura. Já na transformação isotérmica, temos que a temperatura ela é mantida constante. Nas transformações isotérmicas, que elas são descritas pela lei de Boyle-Mariotti, não há variação de temperatura. Como não há variação de temperatura, não há variação da energia interna, já que a temperatura do gás, que ele é considerado perfeito, permanece constante. Esse resultado, aplicado à pressão da primeira lei da termodinâmica, como aqui temos que a variação da energia interna ela é nula, aqui será nulo, então, se esse termo some, resulta que o trabalho é totalmente transformado em calor. Trabalho é igual a calor. E a representação gráfica é essa. Temos que esses gráficos são denominados isotermas. Na figura A, temos gráfico da pressão em função do volume. O volume ele foi variado e a direção da seta nos mostra que o sistema realizou trabalho. Já na figura B, também é um gráfico da pressão em função do volume. Observando a direção da setinha, podemos perceber que, nesse caso, o volume foi diminuindo. O volume do sistema foi diminuindo. Se foi diminuindo, é porque foi realizado trabalho sobre o sistema. Temos também a transformação isométrica ou isocórica, que também muitas das vezes pode ser chamada de transformação isovolumétrica. É aquela em que o volume ele é mantido constante. Nas transformações isométricas, não há variação de volume.
porque ele é constante. Se não há variação de volume, não há realização de trabalho. Aplicando essa conclusão à primeira lei da termodinâmica, teremos que, como o trabalho ele é nulo, esse fator aqui some, então temos que toda a variação de energia térmica é transformada em calor. O gráfico que representa essa transformação está indicado abaixo. Como o volume é constante, nós temos uma reta que ela é vertical e paralela aos eixos das ordenadas, que aqui nesse caso é o eixo da pressão, P. E temos aqui que o trabalho feito pelo sistema ele é nulo. E por fim, nós temos a transformação diabática. A transformação diabática é aquela que não há troca de calor entre o sistema e o ambiente. Elas podem ser realizadas de forma quase perfeita quando o sistema termodinâmico tem paredes isolantes. O que é ter paredes isolantes? É uma parede que é constituída de um material isolante, ou seja, que ele não é um condutor, ou quando a transformação ocorre muito rapidamente. Por exemplo, se um gás sofre uma compressão ou uma expansão repentina. Aplicando a condição de transformação adiabática, numa transformação adiabática, quando não há trocas de calor, o calor ele é nulo. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos aqui que Q é zero. Desse modo, passando o trabalho para o lado direito da igualdade, nós teremos que a variação da energia interna é igual a menos trabalho. E a representação gráfica é dada dessa forma, que temos um gráfico da pressão em função do volume. A curva característica de uma transformação adiabática é essa representada pela linha azul e as demais linhas, essas linhas vermelhas, são as transformações isotérmicas. Então é isso, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento por meio dela. Continuem os seus estudos e até a próxima aula.